Valdemir tinha dito, que a mocidade aqui era muito bonita, que era uma mocidade maravilhosa, abençoada. E eu fico muito feliz quando eu cheguei aqui e vi que a igreja é uma igreja no seu total muito jovem. Pastor, de bênção, isso quer dizer que é uma continuidade da igreja, né? E que os jovens, apesar de tudo que o mundo diz, nós estamos indo na contramão, né? Na contramão do mundo, e que nem todos os jovens estão perdidos como o mundo diz. Eu quero agradecer a oportunidade e que o pastor Valdemir me fez esse convite já faz algum tempo. E eu quero dizer que eu tinha uma mensagem preparada há algum tempo já, que eu já tinha estudado, Deus tinha colocado no meu coração que em algum momento eu ia pregar essa palavra. Mas quando foi ontem, Deus me incomodou e começou a me dar uma outra direção, pastor. De ontem para hoje, eu não sei porquê, eu geralmente não prego muito sobre algumas coisas, eu prego mais do que a igreja, a obrigação da igreja, o que nós temos que fazer. Mas Deus me direcionou a algo totalmente diferente de ontem para hoje. E eu acredito que Deus tem sua forma de agir e Ele sabe por que disso. Eu quero pedir que os irmãos abram no salmo mais conhecido da Bíblia, mais querido, que é o Salmo 23. Sentado mesmo, não precisa levantar. É um salmo muito conhecido. Quem, quando não era criança, decorou pelo menos a primeira frase, acredito que seja o verso mais famoso da Bíblia. E diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, esse texto, essa poesia, na verdade, porque os salmos eram cânticos, poesias, foi escrito por Davi. Os estudiosos dizem que foi escrito há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E alguns estudiosos também dizem que esse salmo foi escrito justamente quando Absalão, que era filho de Davi, começou a perseguir seu próprio pai e tomar seu reino. O que Davi teve que fazer? Teve que fugir de Jerusalém. Davi teve que fugir do seu próprio filho e se esconder. E os estudiosos dizem que foi nesse momento que foi escrito esse texto. Aí nós paramos para pensar, é muito fácil falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando está tudo lindo, tudo maravilhoso, quando nós estamos empregados, quando a família vai bem, quando a saúde vai bem. Mas imagina em qual momento que Davi estava passando, e mesmo assim ele estava louvando ao Senhor e dizendo que nada faltaria a ele. Eu quero pedir, principalmente aos jovens, vamos ver se vocês têm vindo na EBD. Eu quero, Deus usa a gente da forma que é a nossa característica. Eu sou bem tranquila, bem calma, então eu quero ter uma conversa com vocês. Claro que com toda a igreja, mas especialmente hoje com os jovens. E eu quero pedir ajuda de vocês. Eu vou precisar que vocês leiam alguns salmos que eu vou pedir, alguns versículos que eu vou pedir. Pode ser? Quando eu pedir, algum de vocês abre e lê para a igreja, por favor. Mas vamos continuar a nossa conversa. Eu imagino esse momento Davi passando, a angústia,
que podia estar no seu ser. Mas mesmo assim, ele conseguiu fazer uma autêntica fotografia de Deus nesse salmo. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus é bondoso. Se você for ler e observar esse salmo, ele fala o quanto Deus nos protege, o quanto Deus é bondoso com a gente. E eu quero falar nessa noite sobre o mal do nosso século, que é a ansiedade. Como eu falei, eu não tenho muito costume de estar pegando às vezes os sentimentos, né, que nós temos. Eu gosto mais de falar sobre a obrigação que nós temos, já que nós recebemos tanto de Deus. Mas nessa noite Deus me impulsionou a falar sobre a ansiedade, que tem alastrado o povo da terra, o estresse, tem deixado tantas pessoas doentes da alma, doentes de cama. A saúde tem ficado tão prejudicada, com depressão, tudo por ansiedade, que se resume em um nervoso, alguma coisa que a gente fica com aquela ânsia de algo futuro, de algo passado. E eu vou ler aqui uma pesquisa que eu achei muito interessante, uma pesquisa recente que fala sobre a ansiedade, que a maioria das pessoas, a ansiedade está baseada 40% em fatos que jamais acontecerão, quase metade. 30% de acontecimentos passados que não poderão ser mudados. 12% de críticas injustas e inverídicas de outras pessoas. 10% da preocupação com a saúde, que somente piora com a ansiedade. E só 8% de problemas reais que devem ser enfrentados. Irmãos, por essa pesquisa, a gente poderia eliminar 92% da nossa ansiedade. Como que a vida seria mais tranquila, mais em paz, se nós conseguíssemos liberar essa ansiedade que nós temos? Aqui fala que 40% é sobre fatos que nunca acontecerão. Aquela coisa que você fica preocupado, e se acontecer tal coisa? É quase certeza que essa coisa não vai acontecer e a gente está preocupado. Ou então de fatos, aconteceu isso, eu fui mal na prova, sabe? Não adianta ficar preocupado que você foi mal na prova. O importante é você estudar para a próxima. Não adianta você ficar chorando leite derramado. Outra coisa, quando as pessoas falam mal de você, fulana falou isso de mim, mas que não é verdade. Você não precisa se preocupar. Deus é quem luta por você. O testemunho de Deus por você que vale, não dos outros. 10% a gente se preocupa com a saúde, o que só piora. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Aí você fica, meu Deus, o que será essa dor de cabeça? Será que eu estou morrendo, né? Porque tem uns exagerados. Será que eu estou morrendo? Será que é um tumor? Você já está preocupado, de repente só começa a aumentar e latejar a dor de cabeça. Sendo que se você às vezes deitasse e descansasse um pouco, ela passava. E 8% de realmente coisas que nós devíamos nos preocupar e que a nossa preocupação vai resolver. O que eu posso falar da ansiedade? A ansiedade é improdutiva. Por quê? Ela não traz benefícios nenhum e ela não muda nada. Não adianta nada você pegar um determinado assunto e ficar ansioso, essa ansiedade não vai resolver ele. Ela é irracional, como a dor de cabeça. Ela só amplia o problema. Se você for parar para pensar, racionalizar a questão da ansiedade, se você ficar calmo, vai passar a dor de cabeça, vai ficar mais tranquilo. Mas não, aí a gente fica mais pilhada ainda, né? Vamos ficar pior, vamos piorar a nossa situação. E ela é prejudicial à saúde. Quantas pessoas em nosso meio hoje não tem úlcera por causa de nervoso, ansiedade, gastrite nervosa, dor na coluna, aquele travamento que às vezes tem por causa de nervoso, dor de cabeça, como eu já falei. Só que eu tenho uma boa notícia. Eu conheço um antídoto e eu quero compartilhar com vocês. Aqui
nos Salmos, ele fala sobre o cuidado. E é só a gente lembrar, Deus cuida de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual que é a função do pastor? Eu também peguei aqui algumas funções de um pastor de ovelha. Aquele homem que a gente vê às vezes em filmes, que está lá no campo com aquele cajado. Primeiro, o pastor supre as necessidades. Ele promove alimentação, abrigo, supre as necessidades básicas da ovelha. O pastor protege. Ele defende contra os inimigos e perigos. O pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. O pastor corrige quando dificuldades ou problemas aparecem. E quando essa palavra pastor é atribuída a Deus, se torna todos esses detalhes, todas essas características perfeitas. Ele supre nossas necessidades, ele nos protege, ele nos guia e ele corrige os nossos caminhos. Eu vou pedir que alguns dos jovens abram Isaías 40:11, por favor. E aí nós vamos saber aqui quem é o Senhor do Salmo 23. Quem é esse pastor, se não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Glória a Deus! Alguém achou? Isaías 40:11. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os cordeirinhos e os carregará no colo. Ele guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Amém. Irmãos, é muito claro o texto. Deus está falando que assim como um pastor de ovelha, que eu acabei de ler o que ele faz, ele cuidará do seu povo. E Deus tem um caráter perfeito. Ele não é que nem um homem que promete, pastor, e muitas vezes não cumpre. O caráter de Deus é perfeito. Ele não está falando, talvez eu cuide do meu povo, talvez, quem sabe, eu vá suprir a necessidade de vocês. Não, ele está afirmando que ele, assim como um pastor de ovelha, cuidará de nós. Outro texto que eu vou pedir para vocês lerem é Filipenses 4:19. Aleluia! Alguém achou aí na mocidade? Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Amém. Como que é teu nome, João? Só o Elvis está vindo na EBD, gente. O que está acontecendo? Olha, nesse texto, Deus fala que vai suprir todas as nossas necessidades. Aí nós temos que observar uma coisa. Deus não está falando que vai suprir todas as nossas vontades. Está falando que vai suprir todas as nossas necessidades. Às vezes, o irmãozinho está lá de olho, né? Na outra jovem. E é a vontade dele de namorar aquela jovem. Mas às vezes, não é a necessidade que Deus está tendo visto na nossa vida. Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então, vamos parar bem, prestar atenção. Deus supre nossas necessidades e não vontades. E Davi fala que Deus supre nossas necessidades. Mas qual necessidade? Todas. Ele fala que nada faltará. Ele não coloca um empecilho. Ele não fala que Deus vai suprir sua alimentação ou que Deus vai suprir seu trabalho. Ele fala nada faltará. Então quer dizer que todos os sentidos da nossa vida, sejam eles materiais, espirituais, do coração, jovem tem, né, uma necessidade às vezes maior em relação a isso.
Eu já fui adolescente, eu sei como que é, parece que aquela dor da paixão, parece que a gente vai morrer. Não morre, gente, vai por mim, não morre. Então fique calma, Deus supre todas as nossas necessidades. A nossa saúde, a nossa proteção, a nossa direção. Às vezes quando você se sente perdido, quando você se vê diante de uma situação que você não sabe que caminho tomar, o Senhor, que é o seu pastor, Ele sabe te direcionar. E Davi fala: o Senhor é meu pastor. E essa noite eu pergunto para vocês: quem tem sido o pastor de vocês? Será que tem sido o Senhor? Ou será que tem sido o trabalho? Porque você nunca vai descansar, você nunca vai se sentir suprido se o seu Senhor e pastor estiver sendo o trabalho, porque você nunca vai estar satisfeito. Será que é o lazer? Você está muito preocupado em ir no cinema, ir na festinha, e sempre estar com os amigos tomando tereré? É isso que tem guiado você? Se for isso, você também nunca vai se sentir em paz, porque isso não preenche. Ou às vezes, seu esposo, sua esposa, o namorado, a namorada, ou aquela pessoa que você almeja namorar, está sendo o seu pastor. Você tem guiado sua vida através disso. Sua vida vai ser sempre vazia, porque o único que preenche o nosso ser é o Senhor Deus. Então nós temos que parar e pensar: quem tem sido o nosso Senhor? E você pode me perguntar: mas Dani, e como que Jesus se torna o meu Senhor? E eu te respondo: é se entregando, é renunciando. O que acontece? Por favor, alguém aí abre Lucas 6,46, por favor. É muito fácil vir até a igreja, falar: eu sou evangélico, e não ter uma vida realmente na presença de Deus. Lucas 6,46. Deus te abençoe. A Bíblia diz, Deus diz o seguinte: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me respeitam. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me seguem. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me ouvem. Senhor é aquele que é obedecido. Se for ao contrário, ele não vai ser seu Senhor, não vai ser seu pastor. Hoje nós temos nomenclaturas um pouco diferentes. É o patrão, né? É o presidente, é o gerente geral. São pessoas que estão em cargos às vezes acima da gente e que nós precisamos obedecer. E o Senhor Deus, o próprio Deus fala: vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Então o Senhor, para ser o nosso Senhor e o nosso pastor, ele tem que ser obedecido. Aí você pode me perguntar: mas e aí? E para receber Jesus, o que eu preciso fazer além de obedecer? Implica em 3 coisas. Vamos lá, jovens. João 10, o 14 e depois o 17. Jovem de roxo aqui, o que achou? Pode ler. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas só conheço. Pode continuar. É o 17 agora. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar. Gente, Deus fala no João 10, 14 e 17 que nós precisamos conhecer o nosso Senhor, que nós precisamos ouvir e que nós precisamos seguir. São 3 coisas que implica em receber Jesus na nossa vida. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ouvir a sua voz e precisamos segui-lo. O quanto nós temos conhecido o nosso Senhor? Quantas vezes nós temos dobrado o nosso joelho para conversar,
estamos tendo para ouvir a voz do nosso Senhor. Muitas vezes a gente acha que oração é um monólogo. Só a gente fala. A gente fala, mas não para ouvir a voz do Senhor. Como às vezes, você até ouviu, Deus usou o pregador que está aqui em cima para descer e falar com você. Você ouviu a voz de Deus, mas você não segue. Você não está disposto a seguir o que o seu Senhor está dizendo para você. Então, principalmente aqui jovens, vamos conhecer o nosso Senhor. Vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer e vamos seguir o que Ele tem para nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar toda a nossa vida para Deus. É tudo, não é só um pedacinho. Eu vou entregar o domingo à noite, né? Eu vou para tudo quanto é lugar, eu vou fazer o que eu quiser, mas aí domingo à noite eu entrego para o Senhor Jesus e está tudo certo. Não é bem assim. A gente precisa falar com Deus sobre tudo. Ou então a gente tem aquela mania de fazer a oração que a gente acha que Deus quer que a gente faça. Começa Deus Todo-Poderoso, Grandioso, e começa a falar. Só que as nossas necessidades, os nossos anseios, aquilo que a gente passou durante o dia, a gente não fala. Porque a gente acha que Deus não está preocupado com isso. E muito pelo contrário. Deus está justamente preocupado com todas as áreas da nossa vida. E às vezes você pode me dizer o seguinte: eu não tenho tempo para orar. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Mas tempo para ficar ansioso todo mundo tem, né? Tempo para às vezes não dormir, passar a madrugada preocupado com algum problema. A gente tem, mas naquele momento a gente não tira para orar, para conversar com o Senhor. E eu vou falar uma coisa que eu nunca falei por aí, espero que os irmãos não interpretem bem, mas eu tenho uma maneira muito peculiar de orar. Eu converso com Deus, é óbvio, eu não preciso nem falar para vocês que nós devemos honrar, glorificar o nome dele. Isso está na própria oração que Jesus deixou para nós como exemplo. Mas quando nós formos conversar com Deus, eu particularmente conto tudo o que aconteceu comigo. Eu sei que Deus sabe, Deus viu, Deus sabe de tudo. Mas é meu melhor amigo. E o seu melhor amigo, às vezes você conta 10 vezes a mesma história, não é não? Você para conversar, você entra no Facebook e às vezes passa 2, 3 horas conversando no Facebook, às vezes a mesma coisa. Falando. Porque fulano falou isso, aconteceu tal coisa lá na congregação. Menina, você não foi na EBD, você perdeu o bafafá que deu lá. Mas para Deus a gente não conta. Para Deus a gente acha que tem que fazer aquela oraçãozinha de todo dia, tudo igual, mas não tem essa sensibilidade de ter essa intimidade com Deus. Deus, eu estou precisando de tal coisa, aconteceu tal coisa assim. Por favor, vão procurando Filipenses 4:6, por favor. Nós temos essa mania de colocar a oração como se fosse uma redoma, alguma coisa que é nossa obrigação. Eu oro antes de comer, eu oro quando eu levanto, eu oro quando eu durmo. Oração tem que ser algo constante na nossa vida. Às vezes você está lá no seu trabalho, está na escola, está dentro do ônibus. Conversa com Deus. Começa a conversar sobre o que você está ansiando, os seus sonhos, os seus planejamentos, ou então aquilo que está tirando sua paz. Alguém achou aí Filipenses 4:6? Filipenses 4:6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Amém. E 1 Pedro 5:7. Deus está falando aí para em todos os momentos. Ou então tem gente que nunca ora. Sabia, pastor? Tem gente que nunca ora. Só na hora do desespero. Aconteceu alguma coisa, você está desesperado, vira o crente do joelho rachado orando, mas nunca tem aquele tempo para conversar com Deus. Sem ser só de Deus.
Deus é nosso amigo. Você não chega para ninguém que não seja seu amigo, que você não tenha convivência, para pedir algo tão importante, algo tão profundo. Você não vai chegar numa pessoa no meio da rua que você não conhece para pedir para salvar sua mãe no hospital. Então, não faça isso com Deus. Não faça de Deus um ser que só atende o que a gente quer. Faça de Deus o seu amigo. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Deus tem cuidado de nós. Fala para lançar é despejar, descarregar. E às vezes a gente acha que Deus não aguenta nossos problemas, né? Nossa, eu estou com muito problema, hoje eu vou pedir uma coisa para Deus, amanhã eu peço outra, porque é muita coisa. Deus é o ser supremo. Ele, na própria Bíblia, diz que é para a gente lançar sobre Ele todas, não é algumas, todas as nossas ansiedades, todas. E nós precisamos viver um dia de cada vez. Não adianta você pegar e querer viver os seus próximos 30 anos se você não tem vivido hoje. Mateus 6:34. Jovens, principalmente, nós temos um anseio muito grande com o futuro. Nós nos preocupamos muito com a faculdade que a gente vai estudar, se a gente vai conseguir entrar numa faculdade, se quando a gente sair dessa faculdade nós vamos conseguir ter um bom emprego, qual o marido, a esposa que Deus tem reservado para nós, se nós vamos ser felizes, se não, se nós vamos ter filhos saudáveis ou não. São muitos anseios, mas não procurem viver os próximos 30 anos no hoje. A gente acaba esquecendo o hoje. Mateus 6:34. Deus é fiel. Mateus 6:34. Por isso, não fique preocupado com os dias de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vou ter que trazer um presente pro Elvis. Aí, Deus está falando o seguinte: não se preocupe com amanhã. Hoje já tem problema o suficiente. É isso exatamente que está falando ali. Cada dia tem as suas preocupações. Não viva o dia de amanhã, resolva o de hoje. Porque senão você vai simplesmente estar tentando resolver o dia de amanhã, esquecendo de hoje e virando uma bola de neve. Daqui a pouco você nunca vai conseguir resolver os seus problemas. Porque você não para prestar atenção no que você precisa hoje. E quando nós ficamos ansiosos, a gente não muda o passado. Passado já foi. É impossível ser mudado. Vão ter consequências e a gente pode tentar no futuro reverter a situação. Mas o passado nunca vai mudar. Por exemplo, mais uma vez, tirei nota baixa na escola. Tirei nota baixa na faculdade. Meu Deus, esqueci de fazer algo no trabalho. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar se lamentando. Você não vai mudar o passado. E você também não vai conseguir controlar o futuro. Nós não temos esse poder de controlar o futuro. Nós temos que viver o presente. Quando a gente começa a tentar mudar o passado, controlar o futuro, esquecer o presente, a gente só estraga o nosso presente. Deus deu um dia de hoje para a gente viver. Assim como o pastor Valdemir falou aqui, que só de a gente ter acordado essa manhã, de Deus ter dado um trabalho para a gente já tem que ser agradecido. Então vamos, você acordou essa manhã? Glória a Deus e aleluia. Vamos viver o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Se a gente acordar, a gente vive o dia de amanhã. Se Jesus não voltar,
Amanhã é outro dia com outros problemas.